Finalmente chega ao Brasil ETF que paga dividendo. Mas será que isso aqui vale a pena mesmo? NDIV NSDV 11. Hoje o vídeo é para falar, inconformado, tudo sobre esses dois ETFs que foram lançados pelo Nubank recentemente, sendo que um deles traz uma novidade que já existe no mercado americano para o mercado brasileiro, que é um ETF que paga dividendos. Então fica comigo que você vai aprender tudo sobre esses dois ETFs, pontos positivos e pontos negativos. Será que eles cobram imposto de renda? Então fica comigo, descobre tudo e no final você vai decidir se vale ou não a pena investir. E eu vou dar a minha opinião se eu vou ou não investir nestes ETFs do Nubank. Mas claro, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque dessa forma você apoia o canal, mostra que meu conteúdo é relevante, você gosta do conteúdo e assim o YouTube vai entregar para cada vez mais pessoas, cada vez mais investidores inconformados que vão dar o primeiro passo rumo à sua tão sonhada liberdade financeira. Então, bora começar já falando quem é quem. O NDIV11 é o índice que paga dividendos. O NSDV11 é o índice que reinveste os dividendos que ele vai recebendo. Ambos os índices foram criados com base em um índice que foi co-criado entre B3 e Nubank, que é o Ibovespa Smart Dividendos, um índice criado para poder trazer uma cesta de empresas que pagam dividendos recorrentemente. O que são ETFs? São fundos de investimento que têm como base índices, ou seja, eles seguem à risca o que alguns índices fazem. Então, vou te dar o exemplo de alguns ETFs que existem. Existe ETF que acompanha o índice do ouro. Então, ele vai acompanhar a cotação e a valorização do ouro. Existe índice que vai acompanhar o nosso Ibovespa. Então, ele vai replicar a cesta de ações que tem dentro do Ibovespa. Existe índice que vai acompanhar a Bolsa Americana, Bolsa Europeia, Bolsa Chinesa. Então, o ETF nada mais é do que uma forma fácil e descomplicada de você diversificar a sua carteira de investimentos. Claro que o ETF vai te cobrar alguma coisa como taxa de administração ou taxa de performance. Fique sempre atento a isso. Nos Estados Unidos, ele surgiu em 1980 e o primeiro ETF implantado no Brasil foi em 2004. Será que esse mercado de ETF tem espaço para crescer? Aqui no Brasil, como o mercado de ações, o mercado da Bolsa de Valores, ele é muito pequeno ainda, nós somos privilegiados em poder olhar para o mercado americano e espelhar o que a gente pode esperar para o futuro. Porque o mercado brasileiro tem uma forte tendência de seguir o mercado americano. Então, vou te dar um exemplo. Farmácias que estão virando conveniência, o mercado pet, tudo isso veio exportado dos Estados Unidos para cá e o ETF não é diferente. Lá nos Estados Unidos, esse gráfico aqui vai mostrar muito bem, o ETF está crescendo cerca de 20% ao ano. Então é um crescimento expressivo e hoje na Bolsa Brasileira a gente tem aproximadamente 500 mil pessoas físicas que investem em ETFs, ou seja, é um mercado muito pequeno e isso representa cerca de 10% de todos os investidores que estão na bolsa. E claro, o ETF segue a oferta e demanda do mercado. Então, quando você compra um ETF, ele não espelha o valor dos ativos que estão dentro dele. Ele também segue uma oferta e demanda. Então, você pode comprar um ETF, ele se popularizar tanto que ele vai valer mais do que as próprias ações que estão dentro do seu índice. Então, você pode ter sim uma valorização, já que o ETF é uma facilidade para a pessoa diversificar
sem ter que analisar e escolher os ativos por conta própria. E como foi criado esse índice no qual se baseia os dois ETFs do Nubank? Esse índice foi criado através de uma média ponderada dos 25% de empresas que mais pagam dividendos da bolsa. O que quer dizer isso? Eles pegaram as empresas que sempre pagam recorrentemente dividendos e excluíram as empresas que pagaram bem dividendos, mas fizeram isso de forma esporádica. Então eu vou te dar um exemplo. Tem uma empresa que distribui uma vez por ano uma porrada de dividendos e elevou o seu índice lá para o alto. Essa empresa, ela acabou sendo excluída e colocado no lugar uma empresa que pagasse de forma recorrente. E claro, essa cesta é composta de várias empresas que eu vou deixar aqui ao lado e eu trouxe aqui a minha colinha para poder te falar todas as empresas que compõem esse índice. E são a Taesa, Telefônica, BB Seguridade, Banco Santander, Engie Brasil, Itaúsa, Banco do Brasil, Bradespar, Semig, Copel, CPFL, Companhia Siderúrgica Nacional, a nossa CSN, Vale, Gerdau, Vibra Energia, Cyrela, Metalúrgica Gerdau, que é uma outra ação da Gerdau, Cielo, Petrobras, CSN Mineração e Marfrig. E para quem é fã do Luiz Barsi, assim como eu, e gosta da metodologia BEST, que ele sempre fala e que é a base do AGF+, Programa de Investimento de Formação de Novos Investidores, essa carteira de ações segue muito bem a metodologia BEST, que para quem não conhece é uma sigla, onde B são bancos, o E é de energia, o S é de seguro, tem um segundo S que é de saneamento básico e o T é de telecomunicações. E a gente tem um peso nesse índice com base no BEST de mais de 70% dessas empresas encaixadas dentro destes segmentos que eu citei. E quais as vantagens de investir nesses dois ETFs do Nubank? O ETF é uma forma de você diversificar, de ter uma carteira com bons ativos sem que você precise analisar empresa a empresa. A vantagem é o tempo. Você não precisa gastar um tempo para poder avaliar os ativos. Aqui eu faço uma ressalva porque eu, por exemplo, acho que é melhor a gente poder avaliar os ativos. Eu gosto de fazer isso, então eu hoje não invisto em ETFs justamente por esse motivo. Porque eu acho que a avaliação minuciosa das empresas é sempre benéfica e eu não gosto de terceirizar as minhas decisões. E quanto custa investir nesses ETFs? As cotas no lançamento foram lançadas a R$100, mas hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, elas estão cotadas em valores próximos uma da outra, na casa dos R$97. Quais as desvantagens de investir nesses ETFs? A primeira é a taxa de administração. O Nubank cobra 0,5% anuais como taxa de administração. Não é uma taxa alta, mas se você fizer isso por conta própria, você não tem essa taxa. É o custo da comodidade. A segunda desvantagem é a questão do imposto de renda. Quando você compra os seus próprios ativos, a gente tem uma vantagem que é você poder vender até R$20.000 dentro do mês com lucro sem ter que pagar imposto de renda. Isso não existe no ETF. A partir do momento que você vendeu o seu ativo, você tem que apurar a sua DARF, desde que você tenha lucro, e pagar 15% de imposto de renda. No caso de day trade, as duas operações são iguais. Se você comprou e vendeu o ETF no mesmo dia ou comprou e vendeu a ação no mesmo dia, você paga 20% de imposto de renda, tem que emitir a sua DARF e pagar esses 20% sobre o lucro que você obteve. E como eu posso investir nesses ETFs do Nubank? Existem duas formas de você investir neste ETF.
Primeira forma, pelo próprio aplicativo do Nubank. Então você vai ver aqui que eu vou mostrar na gravação de tela como você vai achar esse investimento direto do seu aplicativo. Segunda forma é você ir pela sua corretora. Eu vou mostrar aqui pela minha corretora, que é a Nuinvest, mas você pode fazer essa compra por qualquer corretora, não precisa ser a corretora do Nubank. Então você vai acessar a sua corretora, achar esse ícone do ETF e vai digitar o nome do ETF do Nubank. Vamos lá ver como funciona isso pelo aplicativo do Nubank e pelo aplicativo da Nuinvest. Então, bora lá, Inconformado, saber como você vai acessar os ETFs do Nubank através do aplicativo. Você vai entrar nesse ícone no canto inferior em formato de cifrão de dinheiro. A partir deste momento, vai abrir a sua aba de investimentos e você vai clicar em investir. A partir desse momento, você vai clicar em investimentos e vai arrastar até o final, clicando na opção Bolsa de Valores. A partir do momento que você clicou, você já tem acesso aos dois ETFs que o Nubank lançou. O NSDV11, que é esse que eu cliquei, e o NDIV11, que é este que eu cliquei. E agora, Inconformado, como você vai acessar os ETFs do Nubank através da corretora de investimentos, a Nuinvest, que é a que eu utilizo. Você vai clicar aqui no canto inferior em investir, semelhante ao aplicativo. Você vai ter a opção dedicada a ETFs, você vai clicar e você vai digitar o fundo do ETF que você quer acessar. Eu vou começar pelo NDIV, que é o fundo que tem a questão dos dividendos, e o NSDV, que é o fundo que reinveste os dividendos. Você clicou, você tem acesso e você pode escolher quantas cotas você deseja comprar. Ah, Bruno, e em quanto tempo, se eu vender o meu ETF, eu terei o dinheiro na minha conta, nas minhas mãos? O ETF, ele é igual às ações, então a liquidez dele é D+2. O que significa? Você vai vender o ativo em um dia e você vai receber o valor que você vendeu disponível para você poder sacar depois de 2 dias úteis da sua venda. Concluindo, Inconformado, valer a pena ou não investir em um ETF vai depender do seu momento de vida. Se você está no momento de vida que você está concentrado em aumentar a sua renda para poder investir mais, o ETF é sim uma boa opção. Você não tem tempo para poder avaliar os ativos ou não quer fazer isso porque você quer se concentrar em ganhar mais dinheiro, em aumentar a sua renda, o ETF é uma boa forma de você fazer isso de forma rápida e seguindo índices. Então, você tem ETFs como o Nubank lançou, mas tem ETFs que seguem o ouro, seguem as criptomoedas, seguem as bolsas americanas e as bolsas pelo mundo. E se você está numa fase de reorganização em que você está precisando aumentar a sua renda e não quer perder o tempo analisando ativos para poder investir, é uma boa alternativa. Mas se você tem tempo, sempre vai valer mais a pena você avaliar as empresas que você quer investir e investir por conta própria. Porque a gente viu que tem benefícios que o ETF não dá. O ETF acaba tendo mais imposto de renda, taxa de administração e você está terceirizando a decisão de um dos momentos mais importantes que tem na vida, que é investir o seu dinheiro e fazer com que ele renda cada vez mais. É isso, Inconformado. Fico muito feliz que você me acompanhou até o final e se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo o que você achou dessa novidade do primeiro ETF que paga dividendos no Brasil. E com essas informações em mãos, eu espero que você tome assim a melhor decisão para o seu dinheiro e vá rumo à sua tão sonhada e importante liberdade financeira.